Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o aquário da linha The Origins of the Constellations pela Toy Point. Olha, eu trago todos os lançamentos aqui da marca, então tem a playlist aí da Toy Point, você pode conferir. Dessa vez a gente vai com mais um Cavaleiro de Ouro, que é o aquário. Bom, lembrando que isso daqui não é o Camus de aquário, tá? É só um Cavaleiro de aquário. Bom, a gente pode dizer que essa marca aqui é uma third party. Ela não é uma empresa pirata, porque ela não pirateia nenhum item, porque esse daqui não está copiando o Camus de aquário. Óbvio que tem inspirações em Cavaleiro do Zodíaco, mas isso daqui não é Cavaleiro do Zodíaco, né? E como esse item não existe licenciamento, também não é uma empresa não licenciada. Então a Toy Point está mais para third party. Ela até aparece em eventos também, por conta disso, né? Por não precisar se esconder da Bandai. Então vamos conhecer esse Cavaleiro de Aquário, que é engraçado, está parecendo bastante com a Afrodite, mas é isso, né? A Toy Point não tem a intenção nenhuma de deixar a característica do Camus aqui, porque senão vai dar conflito lá com a Bandai e tudo mais. Aparentemente a peça está linda, a caixa está enorme, olha aí, muito bonita a caixa. Aí, esse Object de aquário é loucura. Talvez um dos mais bonitos aí da linha. Ele não é grandão, não é cheio de aba, mas o conceito dele é muito bonito. Né? Um esquema de montagem aqui, muito legal, né? Olha isso aqui, cara. A capa tá bem diferente. Esse cavaleiro aqui, a asa dele é diferente. Né? Vem com a capa aqui. Para você ver, a Toy Point, cada personagem é muito característico, nunca é um mais do mesmo, certo? E a gente vai conferir isso aqui agora, tá? Ó, tem uns QR Code aqui lá das páginas dele, ó. Aproxima aí a câmera aí, galera. Ó, o canal aqui da China, ó. Vamos ver esse item, deslacrar aqui. Cadê? A caixa bem grandinha, o Toy Point sempre é uma caixa grande, né? Porque é muita coisa aqui. Item deslacrado. Vamos lá. Eita. Tá aí, galera. Blister pra caramba. Tá aqui o manual. A capinha aqui, ó. Capa interessante. E aí, 3 blisters. Vamos lá. E é óbvio que não cabe aqui no cenário, né? Então, o primeiro blister aqui com o Cavaleiro. Ele tem umas faces bonitas. Tem uma headcut bonita. A gente vai checar melhor quando tirar aqui do blister, né? Então tem aqui partes do object, as mãos, as faces e os pés. E aí no segundo blister, tá a armadura aqui praticamente toda. Toda a armadura aqui praticamente. Certo? E no outro blister, esse effect aqui é coisa de maluco. Aí o effect do object, né, e partes aqui do object, certo? E é isso, além da capa e do manual. Vou tirar do blister aqui pra gente olhar melhor, segura aí. E vamos ver tudo que acompanha a figura aqui, galera. Ó, além do manual normal, vem esse manual aqui para poder mostrar como é que se coloca a capa. Achei interessante isso e eu vou precisar. E aí tem aqui o manual normal da armadura, da montagem do object, eu vou precisar. Sempre bom olhar o manual aqui para até a montagem do boneco, né? Porque a montagem do boneco, a armadura é muito complexa e aí é bom olhar. Tá aqui a capa. A capa eu achei ela muito bonita, o desenho muito top, incrível mesmo, mas eu achei a capa projeta aqui em si não tão legal, porque a capa ela não tem uma costura dupla, né? Aquele outro pano por cima aqui fazendo a costura e, né, um acabamento e tudo mais, é só um pano mesmo. E aí botaram aqui os arames colado. E aí eu não sei se eu gostei muito disso não, até porque tá até descolando aqui, ó. Não sei se eu gostei muito disso não. Vamos lá. Não ficou tão legal. A Toy Point faz o negócio tudo direitinho, mas dessa vez eu achei meio zoado. Ó. Não sei se eu gostei muito disso não. Mas ela é bonita, é muito bonito. O tecido é bonito. E temos aqui o effect. Que coisa mais linda.
Acho que aí, isso aqui é o que vai chamar a atenção na hora do object, cara. Eu vou ver se dá até para fazer alguma coisa com isso aqui e o cavaleiro, porque é realmente muito bonito. A água aqui, ó, espirrando. Caraca, que loucura, mano. É translúcido, é emborrachado muito rígido. Inclusive, vem em 3 pedaços, né? Aqui, aqui e aqui. E esse encaixe para encaixar aqui foi muito difícil. Eu tive que forçar bastante. Se você não conseguir, coloque em água quente ou dá uma lubrificada de algum jeito, tá? Porque foi muito difícil de encaixar isso daqui aqui, tá? Então é isso. Aí aqui tem algumas pecinhas aqui provenientes do Object também, né? Mas não dá para encaixar agora. Isso daqui é a base do Object, top. E aí acompanha 4 pares de mãos com armadura e uma nua. Mãos fechadas, mãos relaxadas, mãos mais abertas e mãos espalmadas. Detalhes da mão são interessantíssimos. Vem apenas um protetor de punho, né? E é isso. A armadura está aqui. A gente vai montar ela falando. E aí vem o cabelo para usar com o elmo. Além das mechas aqui. Aí, muito bonitas as mechas. Tem um degradê, ó. Tem um degradê. Top. Aí vamos ver as faces. Temos a face aqui com expressão de ataque, muito bonita. Esse cavaleiro é muito bonito. Ele parece bastante com a Afrodite, hein? Olha, tem até a boquinha meio rosada, tá vendo? Muito característico do Afrodite. Temos essa aqui, que é uma clara referência ao Camus de Aquário, né? Aquele olhar meio para baixo, quando ele aparece lá na casa de Aquário e olha para os cavaleiros lá embaixo. Tu é doido, essa face aqui tá genial. É um Afrocamus, olha lá. Essa aqui com rangindo de dente, muito bonita. E aí vamos ver as facinitas já com a Red Scout aqui. Olha, muito bonito. Bem legal. Cheio de personalidade esse item, hein? Cabelo bem diferente. Olha, rabinho de cavalo aqui. Muito top. Achei muito bonito o cabelo dele. Ele é bem bonito. Um rosto bem bonito. Ele não tem faces de molecão, né? Bem novinho, não. Ele passa um olhar mais maduro. A expressão dele parece ser mais madura e tem aqueles traços um pouco mais parecido com o Afrodite, né? Um andrógeno. Não tanto, não tanto, mas eu acho que é mais por conta da boquinha ali com um batomzinho, né? Os olhos bonitos, contraste do rosa com o azul. Muito top, muita personalidade que ele traz. O corpo a gente já conhece, né? Não vou me aprofundar nisso não, porque já trouxe todos os lançamentos para cá, então você já conhece esse corpo aqui da Toy Point. Ele está bem rígido, muito bem rígido mesmo. Ó, nada se mexe, só aqui na parte da cintura que não é tão rígido assim. Mas acho que isso não atrapalha. E é isso. Agora a gente vai para a montagem. Ó, o pinozinho deles, ó, diferente. Vou montar aqui sem estar acelerado, tá? Para a gente falar. Sabe que é uma armadura totalmente diferente? A gente vai falar aqui das peças, né? Uma por uma. Ó, lembrando que tem que tirar esse peitoral aqui também. Pronto. E vamos começar pela perna, né? Tem um design aqui da coxa, bonito. É um tom espelhado. Encontrei uma bolinha aqui na pintura, mas nada demais. E vamos lá. Vamos ver quais detalhes na armadura aqui vai ser característico aqui da armadura de Aquário. Ó, bonito o joelho. Pintura top. Os encaixes perfeito, como sempre. Ó, isso aqui que eu achei top, mano. Isso aqui, a canela, ela é bem diferente. Parece uma ânfora mesmo, né? Tem um design assim de uma ânfora. De um jarro. Sei lá. Que incrível, cara. Como é que eles conseguem trazer os detalhes assim de alguns objetos? Olha lá, igualzinho um jarro, cara. Igualzinho. Tu é doido, mano. Isso é muito interessante, né? Trazer um detalhe de aquário, né? Para poder fazer alguma peça da armadura. Tá incrível, tá incrível. Vamos lá. Prontinho, perna montada e linda demais. Cara, vamos ver com a outra perna montada.
E aí, ó, perna montada, nenhum detalhe de pintura, tudo bem pintado. E talvez, galera, isso aqui seja uma das pernas, armadura assim, das pernas mais bonitas que eu já vi. Se não for a mais bonita, é a que mais traz característica para a armadura, né? É o que mais traz identidade. Você vê aqui, cara, você fala, não, isso aqui é uma armadura de aquário. Né? Só montando a perna você vê, não, isso aqui é armadura de aquário, não tem como. Muito bonito, muito bonito. Eu me arrepio montando itens da Toy Point, galera. E vamos pro braço aqui. E tá aqui o protetor de bíceps, ele parece muito com a parte daqui da coxa, muito bom. Design muito bonito. Aí, ó. A parte aqui do antebraço. Engraçado que no caso do Camus, esse antebraço aqui é o que seria o jarro, né? Aqui já não tem não traz tanta essa característica. Ficou mais para a perna mesmo. A mãozinha com protetor de punho. Aí, bonitos adornos. Vamos usar essa mão fechada aqui por enquanto. Foi. E os encaixes muito fácil até então. Vamos ver com o outro braço montado. Aí, galera, ó, nenhum problema de pintura. Incrível. Olha como é que fica. O X-Metal aqui é diferenciado, né? Eles conseguem fazer bem linear. Fica muito bonito aqui, ó. Não parece essa parte fina, né? Com a armadura grossa. Não, combina muito bem. Aí esqueci de falar. É tudo de metal, menos o protetor de punho. O protetor de punho é plástico. E essas hastes aqui da perna é de plástico também. Dá até para se mover aqui. O resto é tudo de metal, tá? Muito top. Aí vamos pegar aqui o protetor de abdômen. O protetor de abdômen é de plástico. Aí o design, muito bem pintado. Tem um arranhadozinho aqui, infelizmente. Vou ver arranhado aqui. O que é isso aqui? Só um arranhadozinho aqui mesmo. Não veio 100%, mas não dá nem pra ver, né? Aí. Peitoral. Rapaz, que peitoral bonito, cara. Tu é doido, que adorno bonito, mano. Olha, um dos peitorais mais bonitos que eu já vi, hein? Que coisa, rapaz. Tô impressionado. Oh, meu Deus do céu. Ficava babando aqui, né, nas peças das armaduras, mole. Aí, os encaixes assim, né? Evita ter aquela dobradiça. E um encaixe muito bom. Caramba, cara, ficou magnífico isso aqui, cara. Que loucura. Tá aí o cinto, muito bonito. Olha, top. Vamos lá, o cinto tem que encaixar bem encaixado aqui, ó. Pra você ver que o pino é grandão. Tem que dar uma forçada aqui para encaixar bem. Senão ele não fecha aqui. Aí, show. O pino e a parte frontal aqui. Ombreira, bonito também. Olha esse adorno aqui, muito caprichado. Isso aqui é de plástico. Aí o restante é tudo de metal. Aí é assim, né? É pra cima. Que loucura, é assim mesmo? É, mano, é assim. Diferentão, mano. Parece que encaixa assim, ó. Mas não, é assim. Olha. Ei, caraca, diferentão, mané. Bonitão, mané. Caraca, mané. Eu tô empolgadão aqui, doido. Fica muito bonito montar. Aí, montar Toy Point é maneiro demais, mano. Eita, caraca, é muito maneiro, pô. Essa ombreira, pô. Caraca, mano. Diferentona, mané. Que loucura, mané. Abestado. Igual criança aqui, garoto. Aí, vamos montar sem a capa first. Aí, ó, na moral, isso aqui é muito maneiro, pô. Tá vendo, galera? As armaduras ficam meio que únicas, sabe? Não é a mesmice de sempre. Ó.
Eita, nós. Eita, doido. Ai, caraca. Vamos ver aqui como é que fica ele sem o elmo, né? Tá maluco, pô. Tá maluco, pô. Aí. Gente, vocês não estão entendendo, cara. Todo review é a mesma coisa, hein? De Toy Point. Eu vou falar aqui o que eu sempre falo. Talvez seja uma das armaduras mais bonitas da coleção. Mas só que todo review eu falo isso. É porque vocês precisam pegar na mão, para saber. É outro nível, galera. Vamos montar com o Elmo aqui. Caraca, que boneco bonito, cara. Vamos ter que trocar aqui as meças. Encaixe é bom disso aqui. Muito bom. Show. Cabelo para usar com elmo. Parte da franja. Foi. E aí vamos ver esse elmo aqui, ó. Bonito. Top. Aí, ó. Mesmo formato aqui do peitoral, ó. É o mesmo formato do peitoral, esse jarro, né? Com as duas hastes. Caramba, cara. É a mesma coisa que parecido com isso aqui também. Pô, até maluco, mano. De cada detalhe. Detalhe do detalhe. E olha que provavelmente deve ter mais detalhes aqui que a gente sabe. Não pega a referência. Ai, tá maluco. Eita. Peraí. Pronto. O cabelo tem que ficar aqui por trás da asa. E vamos lá, galera. Vou lá. Eita. Na moral. Tu é doido, bicho. Tu é doido, bicho. Que loucura, mano. Aí, muito bonito, muito elegante, cara. Sabe? Não é aquela armadura monstruosa, sinistrona, cheia de detalhe, loucura, loucura. Não, ele é... Olha, até se move o ombro aqui, ó. Elegante, galera. Tu é doido, mano. Que coisa de maluco, cara. Galera, eu tô embasbacado com isso aqui. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Caraca, cara. E tem mais, né? Tem a opção com a capa. Vamos botar essa capa aqui. Vou ter que ver como é que faz isso aí. Pera aí. Ah, vi aqui, galera. Isso aqui é saiote, na verdade. Ó, que loucura. Tinha percebido esse detalhe, não. Vamos tentar montar aqui. Pera aí. Então, vamos lá. Tirei aqui o cinto. Certo? E aí, ó, desencaixa tudo aqui assim, ó. Do meio. Aí vem, encaixa isso daqui. Ó. E os buracos aqui na lateral. Ó, a ideia ficou muito boa. Só não gostei muito da parte de dentro aqui do tecido com esse arame, mas pô, a ideia é genial. Aí fica assim. Peraí, isso aqui vai por cima, né? É por cima. Rapaz, vamos botar a capa aqui. A capa é mais didático, né? Capa é aqui, por debaixo do cabelo dele. Bem fácil. Eu já vou deixar aqui já no esquema. Por que tem esse furinho aqui? Ó? Tem dois furinhos aqui. Ah, esse furinho aqui é para ombreira, ó. Você tem que tirar a ombreira também, galera. E aí enfia nesse buraquinho aqui. O pino. Essa parte aqui é mais difícil. Pronto. Aí encaixa de novo no lugar. Pronto. Deixa eu fazer do outro lado também, peraí. Eita ferro. Aí tem uns coisas aqui, ó. Eita, faz umas voltinhas aqui, simulando o vento. E agora a asa.
A asa, o negócio aqui, sei lá o que diabo é isso. Eita, nós! Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu achei a armadura tão bonita que, mesmo a capa sendo muito linda, eu acho que tá escondendo muito essa armadura que eu achei genial. Mas isso aqui dá uma personalidade ao item. Olha lá, o aramezinho tá soltando desses negócios aqui. Não gostei dessa forma que colocaram esses arames, não. Mas de qualquer forma, aqui, ó, lindo demais. Lindo demais. E eu só vou conseguir mostrar bem isso para vocês no take de pose, né? Que aqui, ó, não dá nem para mostrar direito. Vou fazer o seguinte, vou pro take de pose agora para tentar mostrar essa belezura para vocês da melhor forma possível. Vou mostrar também o objeto no take de pose, então vamos lá e depois a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. E galera, vamos falar um pouco aqui do Object. Pelo amor de Deus, bicho, que é isso que a Top Point criou, doido? Eu sei que é muito subjetivo, eu sei que depende do gosto, mas pra mim, Renan, eu sei que eu falo direto isso, mas eu acho que esse aqui foi o Object que eu mais gostei da Toy Point. O Zeus é muito lindo, o Ares é muito lindo, o Odin, mas esse daqui do Aquário tá incrível. Tu é louco, cara. Vamos falar uns detalhes dele aqui. Ó, foi o objeto mais fácil que eu já montei da Toy Point, porque ele é todo humanoide. É como se estivesse montando um cavaleiro com algumas peculiaridades, tá? Por exemplo, não encaixa a ombreira, né? Não tem a ombreira aqui. A ombreira vem, na verdade, aqui. Ela desmonta, tira a parte interna, né? Aí fica sobrando isso aqui. E coloca aqui na base. Fica bonito, né? E o saiote. O saiote, a parte lateral também não usa no Object. Você substitui por esse saiote lateral aqui, ó.
que vem na caixa para montar com o Object, né? Que aí fica melhor com a pose que ele está sentado, né? E aí ele fica sentado na água, a água dá uma volta e vem aqui na, no jarro, na verdade sai do jarro, dá a volta e ele senta, né, na água, ou vice-versa, sei lá que diabo é isso, só sei que a pessoa que criou isso daqui é um artista de primeiro mundo, cara. Porque isso aqui é uma obra de arte e até me faz ter muita satisfação em mostrar para vocês, porque tudo que é, sabe, que é primoroso, a gente tem que mostrar mesmo. É uma satisfação muito grande que eu tenho, cara, porque isso aqui não pode ficar despercebido. É sempre um prazer enorme gravar review de Toy Point por causa desses detalhes aqui, dessas coisas que é muito detalhe, é pensado milimetricamente. O object não cai, não fica, não sai as peças. Você pode balançar aí, não sai nada. Não é igual os objects da Bandai que se você espirrar perto do object ele cai a peça. Então, essas coisas aqui, cara, que eu dou um valor muito grande para Toy Point. Tu é doido, cara. Esse object aqui me deixou sem palavras. Inenarrável o sentimento que eu tenho por vendo isso aqui, né? Tu é doido, cara. Espero que vocês tenham gostado do review aí, porque eu, infelizmente, não consigo ficar com a peça, né? Mas só em ver, só em tocar, só em mexer nesse item aqui, eu já fico gratificado em ter, pelo menos, montado essa obra-prima. Muito top. Tá aqui um pequeno comparativo para você ter noção de que um item não tem nada a ver com o outro, né? Não, nem chega a ser parecer uma armadura de aquário divina, né? Aqui tá totalmente diferente. A armadura divina, de fato, ela parece a armadura de aquário, só que com mais peças, né? Mais detalhes. Aqui não, aqui é uma armadura totalmente diferente. Porém, eu olhando aqui, eu acabo vendo algumas inspirações e vocês vão ver isso comigo. Por exemplo, no peitoral tem esse adorno aqui, sabe? Que parece esse adorno aqui do peitoral do aquário da Toy Point, né? Mesmo que tenha mais detalhes, o adorno é parecido. Eu vejo esse mesmo detalhe desse adorno aqui no cinturão, né? Na lateral do cinturão, que tem aqui na lateral do cinturão da Toy Point, sabe? Tá vendo ali? É o mesmo tipo de adorno, o mesmo jeitinho, né? E essa pérola do Camus, do elmo, tem a mesma pérola lá, praticamente da mesma cor ali na asa. E eu acho que esse detalhe não foi sem querer, né? É proposital. Deixa eu ver aqui, aqui na parte do antebraço, ó, um adornozinho ali é parecido. Enfim, tem alguns detalhes ali que a gente vê que tem uma inspiração, certo? Mas, de fato, não é uma armadura igual, é totalmente diferente. O cavaleiro é totalmente diferente, justamente pelo aquilo que eu falei, não é para se parecer. A Toy Point não quer problema com a Bandai, então ela se inspira, ela faz um cavaleiro de aquário, pode até ter inspiração, pode não, tem inspiração, mas são itens completamente diferentes. Eu vou tentar fazer uma troca de cabeça aqui. Não dá para usar o elmo. O elmo não tem encaixe. Então eu vou tentar encaixar com esse elmo aqui mesmo. Vamos ver como é que ficaria o Camus aqui nessa armadura. Pera aí. E tá aí, galera. Caraca, ficou maneiro, maninha. Olha, galera, não achei que ia ficar tão legal, não. Ficou maneiro, pô. O pino ali não encaixa com perfeição, mas dá para botar. Se fazer um custom ali destrutivo, né? Afinar um pouquinho mais o pino, entra melhor. E aí talvez até fique melhor. Mas do jeito aí que coloquei, ó, ficou maneiro pra caraca. Ao contrário, o pino não entra, tá? Então deixei dessa forma aqui, mas o pino não entra direito não. Então coloquei ali só pra... ninguém vai fazer isso. Mas, tipo, isso aqui... maneiro. E a cor do elmo combina com a armadura, com a parte ali mais alaranjada da armadura, né? Ficou bonito pra caramba. Até dá pra usar esse elmo aqui, mas de uma forma destrutiva. Porque o pino é diferente. Então, se você fizer de uma forma destrutiva... Peraí. Tá vendo? O pino é completamente diferente. Não entra de uma forma que fique perfeita. Aí vai ficar flutuando. Aí não, nada a ver. Tem como não. Olha lá, fica flutuando. Mas se fizer um customzinho ali, talvez fique melhor o encaixe e dê pra usar.
Mas enfim, os testes estão feitos aí, curioso, mas me fala o que você achou. Faria esse custom? Agora vamos devolver as cabeças aqui, deixar tudo direitinho para a gente ir para as considerações finais. Vamos lá. E vamos para as considerações finais do aquário da Toy Point. Olha o que eu coloquei aqui, galera. Isso aqui é demais, mané. Aí, eita, calma. Isso aqui, esse negócio do Object, tem o furinho para você encaixar aqui, justamente aqui para fazer um tipo de effect de golpe, né? A parte ali do jarro aparecendo atrás dele e soltando a água. Muito legal para você deixar exposto com o personagem, né? A parte assim de trás ali, ó. Caraca, complementa muito essa figure. E olha como é que fica muito lindo isso, mano. Tu é doido, bicho! Cara, impressionante esse effect aí. E viu, não serve só pro Object, né? Fica muito bonito do lado do cavaleiro. Tu é doido? Vamos aproximar aqui pra gente ir para as considerações finais, né? Tu é doido, bicho. Que figura espetacular, mano. Que armadura imponente. Que coisa linda, mano. Cada lançamento da Toy Point eu me surpreendo, cara. Tu é doido. E vamos embora para as considerações finais, galera. Bom, vamos lá. Pintura. Pintura para mim é 5 estrelas porque veio ótima. Óbvio, veio um risquinho ali no abdômen, mas é coisa exclusiva da minha figure, né? Não tem que tirar ponto com um negócio que não dá nem para ver, fica até debaixo ali do peitoral. Para mim tá perfeito, a coloração tá ótima. Tem detalhes em ouro branco, tem detalhes em ouro, tem detalhes em ouro mais alaranjado. E essa composição toda ficou linda, não tenho o que reclamar dessa pintura, né? É um tom espelhado, mas muito bem feito aqui, não tem o que reclamar. A pintura do Object está linda demais, tudo de muito bom gosto da Toy Point. Montagem excelente, não tem defeito, cara, não tem como. Montagem indescritível, tudo, os encaixes você sabe, você vê que os encaixes são de primeira, tão bom quanto o da Bandai ou até melhor. Os encaixes são muito bons. 5 estrelas. Rabbit Cult, 5 estrelas, é uma Red Cult linda. Não tem muito o que reclamar da Toy Point, porque a gente não tem o que se basear em animação ou em mangá, não tem onde se basear, mas mesmo assim são figuras muito belas, com degradê ali no cabelo, muito bem desenhada, tudo de muito bom gosto. Bom, vamos lá, design, cara, eu tô pensando muito aqui o que fazer, porque design me incomodou duas coisas. Não aqui, do jeito que tá, ó, não tem nada aqui que me incomode. Mas a capa me incomodou muito, eu não vou usar ela. Ela é muito bonita, mas a forma que fizeram não ficou muito legal. Os arames colado, a capa de trás ficou muito grande. Não gostei da forma que foi feita. E outra coisa de design que eu poderia acrescentar é as mãos para algum tipo de golpe que se remeta ao Execução Aurora. Não veio, né? Infelizmente. E são dois detalhes assim que é até triste tirar ponto. Eu vou ter que tirar mais. Eu vou tirar meio ponto porque é tipo extra, sabe? Se você for expor dessa forma aqui, ela não teria feito. O design é 10/10, tudo muito lindo. Pô, eu falei pra vocês de tudo que eu gostei dos pontos aqui, de cada peça de armadura, eu amei. A armadura tá 100%, design muito lindo. Mas ao acrescentar aquela capa, eu acho que estragou a experiência da figure. Tipo assim, com a capa falou, aí vê um negócio meia boca, sabe? Vê um negócio meia boca num negócio tão primoroso. Então a capa não é legal e eu acrescentaria a mãos com execução Aurora. Mas como são extras, né? Você pode optar em não usar a capa e as mãos, né, para o execução Aurora também é um extra. Eu vou tirar apenas meia estrela, tá? Então eu vou dar 4.5 aí. Eu acho que ela é 5 estrelas se você não for a capa, mas pelo fato de vir a capa e a capa ficou muito abaixo do que Toy Point faz, infelizmente eu vou ter que tirar meia estrela aí, com muito dó no coração, tá? Mas quem não for usar a capa, saiba que design é 5 estrelas. E a originalidade é 5 estrelas porque esse item é único, né? Então não tenho o que dizer. Bom, então tá aí a nota 9.8, mas para quem não for usar a capa é 10/10.
Item que eu recomendo demais, ainda mais quem é do signo do aquário. Não é uma peça tão barata, mas mesmo assim é mais barato que o item Bandai, ainda mais para a quantidade de coisa que vem, né? Effect, Object, é muita coisa para o preço que cobram. E eu tô deixando o link na descrição caso você queira comprar esse item aqui. E se você chamar o vendedor no chat e falar, ó, vim pelo canal de Uramas Reviews, ele vai te ajudar no preço final. Mesmo pagando taxa, vai ainda sair absurdo. É como se não tivesse pagando taxa. Realmente sai num preço muito bom. É só falar que veio pelo canal de Uramas Reviews, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Todos os itens do Toy Point você encontra aqui no canal de Uramas Reviews. Então se inscreva para não estar perdendo nenhum conteúdo. Tem vídeo aí dia sim, dia não, então sempre tem conteúdo para você estar almoçando ou jantando. Se inscreve, que vai valer a pena. Vejo você no próximo vídeo e valeu!